Se você não usa trilha sonora na sua mesa de RPG, você está perdendo uma das ferramentas mais poderosas que existem. E o pior, talvez você nem saiba disso. Fala galera, beleza? Eu sou o Ramon e você está na Cúpula do RPG e esse é o Atrás Escuro, seu vídeo semanal sobre diversos temas do universo do RPG. E hoje vamos falar sobre um tema que eu particularmente acho importantíssimo nas mesas de RPGs, que é sobre as trilhas sonoras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu uso trilha sonora desde que eu comecei a narrar RPG. E eu comecei a narrar RPG no presencial. Lógico, era coisa simples, às vezes uma musiquinha aqui, uma coisinha ali. Mas eu sempre gostei muito de combinar essa questão da música com um momento marcante ali dos personagens ou a ambientação. Sempre gostei muito de utilizar isso. E depois que eu comecei a narrar online, parece que isso ainda expandiu na minha cabeça. A gente vai falar sobre diversos temas aqui relacionados a trilhas sonoras e eu vou mostrar para vocês o quão trilha sonora pode ser importante dentro do seu RPG. Desde que eu comecei a usar a trilha sonora nas minhas mesas, comecei a ter uma percepção muito maior em relação a trilhas sonoras, que às vezes eu não tinha antes. Então é muito comum, quando você começa a utilizar trilha sonora, você começa a prestar mais atenção no que aquela trilha sonora, nos tipos de emoções que aquela trilha sonora pode fazer. Quando eu falo trilha sonora, tá gente, não estou falando só de, às vezes, uma música só tocada, mas não, música em geral. Música, efeitos sonoros junto com o contexto em si, tá? Isso sim é trilha sonora. Você colocar música com efeitos sonoros, com ambientação. Isso transforma ali tudo aquilo em algo marcante. E é isso esse ponto que eu queria chegar aqui nesse vídeo, o quão isso é importante. Por quê? Quando eu comecei então a trabalhar com isso, a ter essa percepção, eu comecei a notar que a minha própria percepção fora do RPG mudava em relação à trilha sonora. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você pode até notar aí que, vamos pegar um filme muito famoso, deixa eu pensar aqui, a gente pode citar Senhor dos Anéis, a gente pode citar Interestelar, peguei dois temas bem diferentes, né? Vamos pegar esses dois aí, que popularmente são considerados por ter trilhas sonoras muito marcantes. Mas você, quando assistiu esses filmes, você prestou atenção na trilha sonora? Você chegou a analisar, você chegou a sentir as emoções que aquele filme passa? E se você sentiu alguma coisa, você percebeu que muito do que acontece ali é por causa da trilha sonora? Isso é uma coisa muito interessante, porque algum tempo atrás começou a surgir memes na internet, onde a pessoa pega trecho de filme e muda completamente a trilha sonora. E mostra como, por mais que os atores estejam ali atuando, se você coloca uma trilha sonora completamente diferente, parece que o contexto da cena muda completamente. E essa é a importância de uma trilha sonora. E é isso que eu falo, que quando eu comecei a mexer com essa parte de música e tudo mais dentro do RPG, eu comecei a dar uma importância maior. Eu começava a assistir filmes e começava a prestar mais atenção. Às vezes eu tava assistindo um filme e eu fico só assistindo o filme, antes dessa percepção. Assistia o filme ali, prestava atenção, legal, filme ok, da hora. Mas depois que eu comecei a prestar atenção na trilha sonora, parece que o filme muda. Você começa a ter uma noção melhor, você começa a reparar como aquela trilha sonora te afeta e como ela muda completamente aquela cena que está sendo construída dentro daquele filme, dentro daquela série, pode ser série também, né, animação e tudo mais. Então é muito importante o uso de uma trilha sonora. E dentro do RPG não é diferente. Né? Se você não joga com trilha sonora, faz esse teste. Depois que você terminar esse vídeo, depois que a gente passar diversas outras coisas aqui, começa a fazer esse teste, você vai ver como faz diferença você usar trilha sonora nas suas mesas. Eu vou dar um pequeno exemplo de como pode funcionar isso numa cena com trilha sonora e sem trilha sonora. A floresta está diante de vocês. A trilha os leva para dentro dela. Vocês vão seguindo, calmos e tranquilos. Ao redor de vocês veem diversas árvores, o vento, a pequena brisa que bate, faz elas balançarem, algumas folhas caírem. Animais de diversos tipos fazem barulho que deixam aquela floresta muito mais viva. Vocês passam de um lado de um pequeno riacho que beira ali a trilha onde vocês andam e um pequeno cheiro de orvalho no ar chega até as suas narinas. Agora eu vou narrar essa mesma cena com uma trilha sonora. A floresta está diante de vocês. A trilha os leva para dentro dela. Vocês vão seguindo,
calmos e tranquilos. Ao redor de vocês veem diversas árvores, o vento, pequena brisa que bate, faz elas balançarem, algumas folhas caírem. Animais de diversos tipos fazem barulho que deixam aquela floresta muito mais viva. Vocês passam de um lado de um pequeno riacho que beira ali a trilha onde vocês andam e um pequeno cheiro de orvalho no ar chega até as suas narinas. Vocês viram como é diferente, como a sensação, a música, as trilhas sonoras, a ambientação, ela faz uma diferença dentro do RPG? Ela dá muito mais emoção para aquela cena, torna a imersão muito maior. Ah, mestre, mas como que eu escolho a trilha sonora certa para determinado ambiente? Como que faz isso? Como que eu posso colocar qualquer coisa? Eu posso tocar um forró no meio da floresta? Calma aí, gente. Calma aí. Vamos lá. Eu sou sempre a favor de que você pode usar qualquer tipo de trilha sonora dentro do seu RPG. Mas, óbvio, você tem que ter uma noção da onde a trilha sonora se encaixa. Se você está jogando um jogo de fantasia medieval, você não vai colocar uma música de pop ou uma música de hip hop, a não ser se tiver um estilo ali muito próprio para isso, né? Então, tem que ver ali, você tem que ver o momento, você tem que ver o que encaixa com o seu tipo de jogo, né? Tem muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo, que em músicas, em cenas de batalha, gosta de colocar um heavy metal, né, com sons pesados e tudo mais, dá aquela emoção. Eu não curto muito, eu gosto de outros tipos de música, mas tem gente que coloca. Então, é o que eu falei, é o tipo de jogo. Então, vai depender muito do tipo do seu jogo, do tipo de cena, do tipo de tema que seu jogo tem, do sistema, tudo mais. Tem um monte de quesitos que temos que listar aqui. Mas o mais importante, quando você vai escolher uma trilha sonora para o seu RPG, é a emoção que aquela trilha sonora passa. Então, você tem que prestar muita atenção no que você quer passar com aquela trilha sonora. Você não vai colocar uma música alegre numa cena que é tensa. Vamos dizer que os aventureiros estão explorando uma dungeon e a qualquer momento pode surgir inimigos ou ativar uma armadilha e acabar num problema absurdo. Você não vai colocar uma música que tem um tom de comédia, né? Então, complicado, né? Você tem que ver certinho essa emoção que você quer passar para o seu grupo. Então, sempre ver essa questão do estilo da música para a cena que você está narrando. Ah, mestre, eu só conheço música de sertanejo, como que eu vou saber isso agora? Eu não ouço outro tipo de música. Tá bom, calma, gente, calma lá. Eu não tô falando pra você colocar as músicas que você ouve normalmente. É por isso que é muito importante você ter referências do que você tá vendo. Lembra que eu falei lá no começo que eu comecei a ver as trilhas sonoras de filmes e séries de uma forma diferente? É isso que você vai começar a fazer para construir essa identidade de trilha sonora dentro do seu RPG. É ver filme, é ver série, é começar a prestar atenção como grandes compositores fazem em relação à trilha sonora e à emoção dentro de um filme. Você notando isso, você já tem uma referência, você já tem uma música. Por que não utilizar ali a música de um filme ou a música de uma série? Você vê, por exemplo, lá, vou dar um outro exemplo que uso, vê Stranger Things, tem lá uma cena deles numa cena mais tensa e a trilha sonora tá naquela trilha sonora tensa que vai devagar, vai subindo pouco a pouco. Pô, você já tem uma trilha sonora ali com um momento tenso, entendeu? Então já dá pra usar aquela trilha sonora, é só você pegar aí no YouTube, tem toda a trilha sonora aí do Stranger Things, então não é difícil de achar. Eu já vou falar mais sobre isso, sobre músicas e onde pegar. Mas é isso que eu falei, referências. Você vai começar a pegar essas referências e quando você começar a estudar, a buscar essas músicas, você vai ver que tem vários estilos que combinam melhor com determinadas situações. Então, se você for, por exemplo, eu falei você gostar de um rock, você pode colocar ele numa batalha, porque combina, um momento tenso, um momento agitado, né? Então dá pra colocar ali um rock pesado para um momento de combate. Muita gente faz isso. Fantasia medieval, procura músicas folk, músicas celtas, músicas com tema medieval, também combina muito bem. Narra um cyberpunk. Nossa, tem tanta música eletrônica que combina com cyberpunk.
Tem os estilos que são mais diversos, então um monte de estilo de músicas e trilhas sonoras que você pesquisando, você consegue linkar ali junto com o seu RPG. Não é difícil você descobrir o que vai combinar certinho com o RPG. O importante é você saber a emoção que você quer passar para aquela determinada cena. Ah, mas vale lembrar uma coisa, muito importante isso aqui, gente. O RPG não é um roteiro. Então você não pode pensar na música, nossa, essa música aqui, ó, é foda. Vai combinar perfeitamente pro momento X da minha campanha. Calma. Pode ser que você faça, pode ser que dê tudo certo, pode ser que aconteça. Mas lembre-se que RPG não é roteirizado. Seus jogadores podem fazer completamente a coisa diferente e você acabar sendo frustrado. Já falei muito sobre isso, sobre roteiro de RPG, sobre você não ter controle sobre a mesa e acabar sendo frustrado aqui no meu vídeo que eu falo sobre o Mestre Perfeito. Então, não vamos cair nessa armadilha novamente. Se você vai fazer trilha sonora, não foque nesse negócio de colocar trilha sonora para cenas específicas. Não foque nisso. E mais uma vez eu volto na mesma coisa que eu falei nesse vídeo que eu já referenciei aqui, que é sobre a gente se comparar às vezes com os mestres de streaming. Porque eu sou mestre de streaming, eu faço streaming, então o que eu faço? Eu pego trilhas sonoras que são determinadas para momentos específicos. Por quê? Porque eu preciso passar uma coisa para o público também. Então, tem certas cenas que já são preparadas para trilhas sonoras específicas ali, então eu consigo arrumar isso. Mas se você está jogando um RPG só para os seus amigos, sem fazer show nenhum, cuidado, porque você pode acabar se frustrando se você ficar preparando trilha sonora para cenas específicas. Ah, então como que eu faço? Já que eu não posso colocar a trilha sonora que eu quero, o que eu faço então? Como que eu vou usar esses negócios? Você tem que ter uma organização das suas trilhas sonoras. Tudo bem você ter uma música legal, sabe? Tipo, essa música é muito foda, vou usar ela como momento foda, é uma música épica. Eu quero usar pra tal cena. Tá, você não precisa usar pra tal cena. Que emoção que essa música traz pra você? Ela é uma música que você pensa... Qual tipo de cena que você pensou? Ah, é uma cena que eles vão enfrentar o boss e vai ser doido. Ok. Pega essa música, prepara ali, se você está organizando pode ser uma playlist no Spotify, pode ser uma pastinha, você está baixando as músicas no seu computador ali ou no celular e coloca ela numa pasta lá de músicas épicas para enfrentar boss, sabe? Coloca uma pastinha assim, ou músicas épicas, música para batalhas épicas. E aí, você vai encontrando outras músicas dessa mesma pegada e vai colocando ali. Músicas de ambientação, floresta, coloca ali, várias músicas combinam com floresta. Cidade, várias músicas combinam com cidade. Tensão, várias músicas de tensão. Porque assim, você vai criando um banco de dados de música, você não depende só de uma música ficar tocando em looping, porque às vezes ficar tocando em looping pode ser bom, depende da situação, pode ser muito bom, porque você grava uma música. Por exemplo, vou abrir aqui um parênteses e falar outro exemplo. Eu já marquei muito meus jogadores com uma música específica para um determinado grupo de vilões. Vamos dizer assim, os vilões tinham uma trilha sonora específica. E quando eu tocava toda hora a música dos vilões, às vezes, antes dos vilões entrarem em cena, eu colocava a música. O jogador já ficava, puta merda. É eles, meu Deus, é eles, e agora? Então, é uma estratégia muito legal de fazer isso. Isso sim você pode usar para uma coisa específica, que é para você marcar alguma coisa na sua campanha e deixar ela memorável. Isso funciona muito bem e é muito legal você ver a reação dos jogadores quando eles já estão com aquela música na cabeça e eles sabem o que aquilo significa. Então, nesse ponto, vale você usar para uma cena específica, não uma cena específica, mas para algo específico dentro do seu jogo. Funciona muito bem e eu recomendo. Então é isso, organizar, né? Então, organizar as trilhas sonoras, pega ali temas, os sentidos, as emoções. Você pode organizar por emoções, pode organizar por ambientação, por combate, até porque existem vários combates diferentes. Tem os combate épico, combate com vilão, combate de terror, combate... Ixi, eu tenho várias organizações aqui no meu computador de várias músicas. Então, o que eu estava falando lá em cima sobre as ferramentas, né? Então, já que eu mostrei para vocês como organizar essas trilhas sonoras, que ferramentas utilizar para isso, né? Vamos lá. Vocês têm algumas plataformas principais aí para vocês utilizarem trilhas sonoras. Duas delas que eu uso bastante, né? É o Spotify e o YouTube. O Spotify é pago.
Ok, nem todo mundo tem Spotify, mas tem outras plataformas aí de música que eu sei que se você não paga o Spotify, ou você paga o YouTube, ou você paga a Deezer, então, né, tem essas várias plataformas. Elas vão funcionar da mesma forma, tá, gente? Dá pra criar playlist, dá pra achar música, dá pra ouvir música, dá pra tocar. Então, mesma forma. O Spotify que eu uso, eu tenho várias playlists de, por exemplo, na minha campanha de Nira, eu tenho diversas playlists ali para cada ambientação. Ah, Nira no reino tal, Nira cenário tal, Nira, sabe, tipo, combate, tensão, tudo ali no Spotify já com músicas que eu gosto, que eu queria colocar. YouTube, mesma coisa, YouTube você consegue colocar playlist, fazer playlist, você pega direto de vídeos, né? Então, o YouTube eu acho até que tem um acervo maior do que essas plataformas de música. Você acha muito mais trilhas sonoras no YouTube do que em qualquer outro lugar. Então, é um lugar muito bom para achar trilhas sonoras, até porque tem canais no YouTube que eles são especializados em trilhas sonoras. Então, tem trocentas trilhas sonoras, às vezes você procura por estilo, quero trilha sonora de RPG, fantasia medieval, nossa, aparece vários lá. Tem também o recurso do YouTube, tem músicas, trilhas sonoras de 1 hora que você pode deixar rolando ali, às vezes são várias musiquinhas já prontas num vídeo só, isso é muito bom. Então o YouTube é uma plataforma muito boa para você colocar trilha sonora, viu? E outra, uma plataforma que eu queria aqui falar para vocês e que eu uso muito, é o Tabletop Audio. O Tabletop, ele é uma ferramenta feita para RPG. Ele já vem, gente, com diversas músicas ali, com diversos temas, você consegue filtrar por temas, as músicas têm em torno ali de 10 minutos. Essa música já vem com ambientação, algumas com ambientação, outras só música, outras só ambientação, que é... A ambientação que eu falo é tipo só um som ambiente, com vozes ou um barulhinho, só para você ambientar. Até porque você não precisa às vezes colocar música o tempo todo. Às vezes, uma cena de tensão pode ser criada apenas o silêncio só com som só o som ambiente ali, entendeu? Só com barulhinho no fundo, não precisa ter música. E aí você sobe a música quando acontece alguma coisa. Então tem todo esse joguete. Mas uma coisa legal no Tabletop Audio é exatamente esses barulhos de ambientação. Eles têm ali uma abinha que chama Soundpad. E esse Soundpad, ele já vem organizado com diversos estilos. Tem cidade medieval, tem dungeon, tem combate, tem monstro. Aí tem coisas mais modernas também, cyberpunk, cidade do futuro, inferno, floresta, gelo, diversos. E aí quando você entra neles, você tem diversos sons. Esses sons, você só se dá play, ele já passa ali o som, já vai carregar. Tá? Alguns estão em looping, você consegue colocar em looping. E são efeitos sonoros que você pode colocar durante a mesa. Se você ficar ali, você joga num notebook alguma coisa com caixinha de som, numa mesa presencial, você coloca ali, só vai clicando no som. Você tem som de arma, por exemplo, você deu um golpe, o barulho do golpe. Você deu uma flechada, barulho da flechada, entendeu? Tem tipo barulho de monstro. E você vai clicando, dando play ali para os seus jogadores ouvir, conforme você vai narrando e vai querendo ter uma experiência. Já usei muito o Tabletop Audio. Hoje eu utilizo pouco, ainda utilizo para momentos muito específicos, eu preciso de efeitos sonoros, mas porque eu às vezes fico mais focado no RPG que eu acabo esquecendo os efeitos sonoros. É uma coisa que eu tenho, mas eu uso às vezes eu uso sim. Então é um ótimo site para quem quiser ver aí, Tabletop Audio, vou deixar o link na descrição, vale muito a pena, uma puta plataforma essa daí. Mas e aí? Essas plataformas você pode usar em RPG presencial, mas e o online? O online é um pouco complicado, por quê? Porque no online você nem sempre vai conseguir fazer as pessoas ouvirem o que você está ouvindo, não é? Você que joga online provavelmente tem esse problema. Antigamente, quando eu comecei a narrar, a gente tinha diversos bots no Discord para fazer isso. E uns tempo atrás os bots do Discord começaram a cair, não tinha como utilizar, então começou a ficar um pouco difícil de fazer isso. Eu não sei como tá hoje em dia, tá gente? Eu não uso mais Discord para meus jogos, eu uso o Meet. Mas eu tenho algumas formas de utilizar essas músicas. E eu acho que um muito legal que eu posso trazer para vocês aqui é o Kenko FM. O Kenko ele é um bot que ele vem ali ele é bem simples, eu estou mostrando para vocês aí na tela.
E tem até minhas playlists, ó, como eu falei que ia dar exemplo, ó, tem tudo separadinho, combate, cidades, então tem várias coisas aí, tem algumas específicas, como eu disse para vocês. E ele tem alguns lugares que você pode... alguns sites que você pode salvar aqui no canto esquerdo. E aqui nessa parte de baixo, onde está um monte de coisa, ó, você consegue conectar ele em alguns lugares específicos. Então, por exemplo, ele está aqui configurado nesse que está escrito Output. Ele está configurado para o meu Discord, para a Guilda da Cúpula. Aqui ele está no meu computador, mas se eu clicar em algum desses canais que tem lá no nosso Discord da Cúpula, ele vai logar lá. E a partir do momento que eu clicar aqui em qualquer música, ele vai tocar lá. E o Kenko, essas playlists que eu coloco aqui, são músicas que estão baixadas no meu computador. Ó. São tudo músicas que estão baixadas no meu computador. Só que eu posso também, por exemplo, abrir o YouTube e colocar o YouTube aqui. Ó. Ele funciona como um navegador. Ó. Então ele pode funcionar o YouTube aqui. Eu posso abrir o Spotify também. Ó. Então eu consigo colocar o Spotify aqui. Tudo tranquilo, normal. Então essa é uma forma de você utilizar no Discord. Eu não vou dar muito exemplo de como configura isso, porque ele vai depender muito de computador para computador e como você utiliza áudio no seu computador. Mas no site do Kenko, eles têm um tutorialzinho que ensinam como fazer, não é difícil. Então ele tem lá um lugar, se não me engano você pode achar que tem que pagar o Kenko, mas você consegue mudar o valor, porque é tipo uma doação, você consegue colocar R$0 e consegue baixar ele tranquilamente. Mas é fácil e lá no site deles eles têm um videozinho explicando como que faz para configurar o Kenko no Discord para você usar e seus amigos conseguirem ouvir as músicas só com um clique de botão. Simples, bem fácil. Ah, mas eu não uso o Discord, aí já é um pouco complicado, que é igual eu uso o Meet. No meu caso, eu utilizo uma mesa virtual de som, que é o Voice Meter. É uma mesa de... O que é mesa de som, Ramon? Para quem não sabe. É uma mesa onde você consegue colocar vários canais de áudio. Então você consegue configurar esses áudios onde entra, onde sai. E com isso, através de outros sites, de outras plataformas, eu consigo fazer com que meus jogadores entrem no site e eles consigam ouvir a música, só a música que está saindo de uma porta específica da minha mesa de som. É complicado. Se vocês quiserem que eu traga esse modelo num vídeo de tutorial para vocês aprenderem a usar a Voice Meter, que é também uma ferramenta muito boa para RPG, porque ela consegue dividir áudio, consegue fazer diversas coisas, eu posso trazer para vocês aí, caso vocês queiram. Mas essa parte do Kenko para mim já é o suficiente. Você usa o Discord, utilize o Kenko que você vai conseguir aí fazer seus jogadores ouvirem músicas tranquilamente. Não tem problema nenhum, só usar o Kenko e o Discord. É fácil, rápido e simples. Ah, uma coisa importante, gente, importante aqui que eu tenho que falar. Se você faz live de RPG, tá vendo esse vídeo aqui para aprender como coloca as músicas aí? Se faz live de RPG, né? Vai fazer live, vai gravar vídeo para postar depois. Toma muito cuidado com direitos autorais. As músicas que a gente pega de filme, de artistas, elas têm direitos autorais. Hoje em dia é assim. Você pode colocar? Pode. Pode acontecer nada? Pode. Mas também pode acabar derrubando seu vídeo ou bloqueando o canal, né? Então, tomar muito cuidado. Aqui nos meus vídeos eu uso tudo músicas, trilhas sonoras do Epidemic Sound, que é um site pago, para você ter um monte de música, de trilhas de efeitos sonoros, várias coisas que você usa ali sem direitos autorais, é tudo de livre aberto, mas eu pago ali uma quantia por mês, né? Então é por isso que eu consigo usar aqui os vídeos. Mas no caso das minhas lives de RPG, eu ainda utilizo músicas que têm direitos autorais e eu arrisco. Sim, eu arrisco. Porque tem músicas que eu gosto ali, eu ainda não consegui fazer um acervo muito grande só com músicas sem direitos autorais. Então eu arrisco, então tô falando pra vocês, tomem cuidado com essas músicas, né? Então, se for colocar, coloca ela muito baixinha, pra o robô não pegar, tem diversas formas aí, mas tomem cuidado, tá? Direitos autorais às vezes pode acabar derrubando o vídeo e acabar decepcionando quem tá postando. Então, vamos tomar cuidado com os direitos autorais aí. For só entre vocês e seus amigos,
usa à vontade. A música tá aí pra isso. E se vocês quiserem, eu posso compartilhar alguma das minhas playlists com algumas emoções. Eu posso montar uma no YouTube e uma no Spotify. Se vocês quiserem, eu posso deixar essa playlist pronta aí. Eu fixo aqui eu coloco o card, no YouTube eu coloco o card aqui em cima, então vai estar aparecendo o card aí se tiver a playlist se vocês quiserem. Eu não vou fazer se vocês não quiserem, mas aí voltem aqui no vídeo que eu coloco aqui. Posso colocar no comentário, deixa um comentário fixado lá com os links das playlists, tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas para isso, comentem aí, ó, pode comentar, o primeiro comentar eu quero, se os outros curtir também, se tiver aí um bom engajamento aí, né? Então, é isso. Melhor, vou dar um desafio aqui pra vocês. Vamos lá. Já estamos aí há um mês aí fazendo vídeo, eu acho que é o momento. Se esse vídeo bater 50 likes, eu faço as playlists. Se esse vídeo bater 50 likes. Vou deixar as playlists bonitinhas, já prontinhas para vocês utilizar, beleza? Umas playlists ali com alguns tipos de músicas boas para determinados momentos, ok? 50 likes, beleza? Vamos ver se bate 50 likes. Então é isso, gente. Trilha sonora ele não é um detalhe, é algo que transforma a sua mesa em uma experiência completamente nova. Se você não usa, vamos lá. Comece a usar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, não se esqueça de deixar o seu like. Lembra aí, meta, 50 curtidas eu disponibilizo as playlists aí. Então, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Toda semana estamos aqui com a Atrás do Escudo com algum tema aleatório no universo RPG. Pode ser dica de mestre, sistema. Se você tem alguma sugestão de vídeo, algum tema específico, algum sistema que queiram ver eu comentando alguma coisa, deixem no comentário aí, coloque no comentário, vamos trocar uma ideia. Se você está vendo isso no Spotify, não esqueça de deixar as 5 estrelinhas, comentem também. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem e falou!